Você vai ver agora a história de um empresário acusado de aplicar um golpe na compra e venda de caminhões. Nós estamos em Sumaré, no interior de São Paulo, em uma loja que compra e vende caminhões usados, um mercado que movimenta muito dinheiro em todo o Brasil. Só que agora, no estado de São Paulo, muitos lojistas, donos de transportadoras e motoristas autônomos que compraram caminhões usados precisaram devolver ou não podem rodar com os veículos por causa de um golpe milionário. O dono desta loja é uma das vítimas. Durante a maior parte da vida, o seu Gilberto Galdino trabalhou como motorista de caminhão. Quando a gente chegou aqui, nós compramos um caminhãozinho velho, um 1113. Esse caminhão é um caminhão side e nós fomos puxar papelão, embalagem de papel. Essa situação era eu e a esposa. Nós trabalhávamos, ela me ajudava a fazer as entregas. Com muita luta, compramos o segundo caminhão, depois foi para o terceiro caminhão e aí foi crescemos um pouquinho mais. Há alguns anos, Gilberto resolveu mudar de ramo. Deixou a boleia e abriu uma loja para comprar e vender caminhões usados. Um mercado em que os rendimentos podem ser interessantes e com uma boa gestão, as margens de lucro podem chegar a 40 ou 50 mil reais numa única venda. 10 anos atrás, a gente já começou a vender, que em determinado tempo a gente achou que estava mais fácil vender do que transportar, comprar e vender. E foi nesse meio que nós ficamos, comprando e vendendo também. E estava dando certo também? Estava dando certo, estava vindo até mais ou menos. Trabalhando com a mulher e os filhos, o Gilberto prosperou, ganhou dinheiro e realizou um sonho. Comprou um sítio. Lá ele plantou milhares de pés de café e este ano fez a primeira colheita. O dinheiro que ganhou com o café, ele investiu na loja. Comprou caminhões seminovos para revender. Investiu 2 milhões e 300 mil reais. Nós pegamos o dinheirinho da nossa safra, suado, lutado, garrado, duro ali. Juntamos com mais um pouquinho que nós tínhamos, que investimos o ano inteiro lá. Quando colhemos, compramos 6 caminhões, pagamos tudo antecipado e até hoje não pegamos documento, não pegamos nada. Só ficamos no prejuízo. No mercado de caminhões usados, quando o comprador conhece bem o vendedor, muitas vezes os negócios são feitos na modalidade chamada fio do bigode, ou seja, na base da confiança, do bom e velho aperto de mão. Foi assim que Gilberto comprou os caminhões sem fazer a transferência do veículo no ato da compra. Essa transação foi o seguinte: nós conhecemos um vendedor em São Paulo que faz mais de 20 anos que ele vende caminhão. Ele pegava caminhão das lojas, das concessionárias e repassava para a gente. E aí sempre a gente comprou deles. Um determinado tempo atrás agora, esse vendedor foi trabalhar numa firma por nome de Mugitruc. Eu não conhecia essa firma, muito menos o dono, não conhecia o dono. E segundo ele, que essa firma ia pegar os caminhões de todas as concessionárias da região de São Paulo para repassar para os lojistas. E nessa situação foi aonde nós comprou, que a gente já tinha um conhecimento com esse rapaz, nós sempre comprou dele e deu certo. Só que desta vez o negócio deu muito errado. Esse é um dos caminhões que o Gilberto comprou. Fabricado em 2022, portanto, com pouco tempo de uso e com capacidade para transportar cargas pesadas. Um caminhão avaliado em 450 mil reais. É um caminhão padrão hoje usado no transporte rodoviário no Brasil. Oferece itens de série como direção elétrica, câmbio automático, ar-condicionado, um espaço que serve como cama para o motorista descansar durante a parada. Um caminhão como esse, rodando o mês inteiro, pode proporcionar ao motorista um faturamento bruto de 80 mil reais por mês. Só que esse caminhão, hoje, o Gilberto não pode vender, porque existe uma queixa de furto contra ele. Uma queixa que faz parte de um golpe
que pode chegar a 200 milhões de reais. Segundo a polícia, que investiga o caso, o homem por trás do golpe se chama André Engles de Oliveira Silva, o dono da empresa Mogi Truques. O enriquecimento dele aconteceu de maneira rápida. De acordo com ex-funcionários da Mogi Truques, que não quiseram se identificar, André começou como vendedor de caminhões em uma concessionária. Depois, ele abriu a própria empresa e construiu uma boa carteira de clientes. Os caminhões eram vendidos a preços de mercado e, em 5 anos, o empresário abriu outras 2 lojas, uma delas em São Paulo. Com um modelo agressivo de publicidade, a empresa se destacou no mercado e se tornou até patrocinadora de corridas do setor. Foi nesse ambiente que André Engles se aproximou de empresários milionários e conquistou a confiança de alguns deles. Pega a chave do caminhão, você pode dar a volta aqui no Interlagos, fique à vontade. Olha, sua família está aqui perto? Tá longe, mas muito longe? Pode pegar meu helicóptero. Se estiver tão longe, a gente tem um jatinho à disposição. Então ele criou aquela imagem de pessoa poderosa, pessoa importante, não só com seus relacionamentos e sim financeiramente, né? E as pessoas acabaram confiando nele. Além de se aproximar de milionários, André Engles passou a se comportar como um deles. De acordo com convidados, a festa de casamento dele custou o preço de 3 caminhões, algo em torno de R$1,5 milhão de reais. Recentemente, ele e a mulher se mudaram para um condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes, na zona metropolitana de São Paulo. Ricardo Maier, contratado por uma das empresas lesadas para recuperar alguns caminhões, diz que se passar por milionário foi um dos últimos passos de André Engles antes do grande golpe, que envolveu a retirada de dezenas de caminhões de uma concessionária em São Paulo. E esses caminhões foram vendidos? Foram vendidos, desapareceram. Esses caminhões estão espalhados pelo Brasil. E a empresa não recebeu? Não recebeu. Na verdade, nada. Ele não tinha nem veículos faturados ainda. Eram veículos que estavam só de modelo, de apresentação na empresa. Ele acabou sumindo com todos. Sem espaço no pátio, a transportadora diz ter confiado em André para guardar os caminhões na garagem da empresa dele. Mas André teria vendido os veículos sem a transferência dos documentos. O boletim de ocorrência registrado pela concessionária relata o desaparecimento de 51 caminhões dos pátios da empresa. Todos teriam sido desviados para as lojas de André Engles e, mais tarde, vendidos por ele. Mas como ele não era o verdadeiro dono, não tinha a documentação dos veículos. Por isso, agora, quem comprou e pagou corre o risco de ficar sem o dinheiro e sem os caminhões. Esse é o caso de Vladimir, que é dono de uma transportadora em Mogi das Cruzes. Ele já tinha feito outros negócios com André Engles e confiava no empresário. Confiava, um cara respeitoso, patrocinava corrida de Fórmula Truque, corrida de caminhão, estava em todos os lugares toda hora, atendia todo mundo, conversava com todo mundo. Mas o último negócio não saiu como Vladimir esperava. Ele comprou 3 caminhões de grande porte. Só um estava com a documentação em ordem. 2 faziam parte do lote retirado da concessionária e estavam com registro de furto na polícia. Eu preciso dos documentos para transferir a propriedade do veículo para o meu nome, né? Que eu já paguei, tenho o contrato, tenho comprovante de pagamento, tenho tudo e não recebi nada até agora, meus documentos. Vladimir pagou R$650 mil pelos 2 caminhões que estão parados há 3 meses na transportadora. O que isso representa em termos de prejuízo para você? Representa aí um faturamento bruto aí, fora os motoristas que perdeu o emprego, né? Faturamento bruto aí, vão por aí de uns 250 mil no mês. A polícia investiga se houve participação de funcionários da concessionária no desvio dos caminhões. Um diretor comercial foi afastado da empresa.
justamente o diretor que fez o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dos caminhões. Tivemos várias reuniões com ele, todas com a promessa de entregar os documentos. Tanto é que foi ele que comunicou nós, falou, ó, não vai ter mais não vou conseguir ajudar mais vocês. Fui lá, fui obrigado a dar queixa de furto dos caminhões, tira seus caminhões da rua, que se a polícia pegar, vai todo mundo preso. A última notícia sobre André Engles é que logo depois do casamento, ele viajou em lua de mel para fora do país e não voltou mais. O DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, recebeu até agora 18 denúncias. Em nota, a polícia diz que o caso é investigado por meio de inquérito policial. A concessionária, que teve 51 caminhões desviados, emitiu uma nota dizendo que, recentemente, a empresa identificou ter sido vítima de uma fraude envolvendo o furto de caminhões de seu estoque e a realização de operações irregulares de venda sem autorização e que vem adotando todas as medidas legais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos nas condutas criminosas. Nós procuramos André Engles para responder sobre as acusações, mas não tivemos retorno. Já as vítimas, que pagaram caro pelos caminhões, podem ficar sem nada. Algumas vítimas nunca mais irão reaver esses bens. Outras correm a uma possibilidade ínfima de algum bloqueio judicial, de algum patrimônio que ele tenha deixado aqui no Brasil. Eu creio que a justiça vai colaborar, porque isso aí é um caso que é praticamente um roubo, né? Porque uma pessoa que sai no mundo hoje usa um mau caráter desse, precisava que a justiça cobrasse isso dele, né? Porque isso não é justo, não pegar de cada trabalhador aí, pegar o dinheiro da gente que é tão honesto, tão batalhado, tão lutado.